Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo aí que está querendo alcançar a aprovação no concurso público, para todo mundo que está estudando. Essa aula vai ser super importante. Eu vou falar hoje sobre um tópico muitíssimo cobrado, uma matéria que tem muita chance de aparecer na sua prova. Então fica aqui, presta muita atenção, que eu vou fazer a explicação mais simples, clara, mais simples que você já viu. Você nunca viu nenhum professor falar desse jeito. E vai grudar na sua cabeça. Vamos lá? Gente, eu vou falar hoje com você sobre poderes administrativos. Uma questão da sua prova vai ser sobre poderes, duas questões da sua prova. O poder mais cobrado nas provas de concurso público é o poder de polícia. Esses são os artigos mais importantes sobre esse capítulo. Observa, gente, que quando eu falo dos artigos, a gente sempre tem que lembrar que 70% das questões de prova envolvem matéria de lei seca. 70% da sua prova vai se tratar sobre lei seca. Então presta muita atenção quando eu mostro para vocês quais são os artigos mais cobrados. Presta muita atenção, estuda esses tópicos. Então vamos lá. Quando a gente fala de poderes administrativos, eu não estou falando daqueles poderes estruturais do Estado. Eu não estou falando do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Eu estou falando dos poderes instrumentais. São instrumentos que a administração pública tem porque ela busca alcançar o interesse público. São poderes deveres. Como assim? Esses poderes a administração só possui porque ela tem um dever de atender a coletividade. Como ela tem esse dever, ela vai ter esse poder. Poderes deveres. Quais são eles, prof? Poder de polícia, poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar. Beleza. O mais cobrado deles é o poder de polícia. Mas antes de falar com você sobre cada um desses poderes, eu quero falar muito hoje sobre o poder de polícia. Eu quero te explicar um conceito que aparece muito nas provas de concurso. O conceito de abuso de poder. Abuso de poder, gente, é um gênero que contempla duas espécies. O desvio de finalidade e o excesso de poder. Me explica aí, prof. Abuso de poder, gente, primeira espécie. Excesso de poder. O que acontece? Quando você for aprovado no concurso público que você tanto deseja, você vai firmar com a administração pública um vínculo estatutário. Prof, estatutário vem de estatuto. Sim. O que é o estatuto? O que é isso? É a lei da sua carreira. Cada carreira tem uma lei que vai especificar o que é aquele cargo, quais são as funções que você está assumindo, quais são os seus deveres, quais são suas obrigações. Você estabelece com a administração esse vínculo estatutário. Gente, olha só, o E de estatutário é de estabilidade, é de efetivo. Como assim? Quando você passar no concurso público, né, você assumir um cargo, você não vai assumir qualquer cargo. Você assume um cargo de provimento efetivo, que te garante permanência. Como assim? Depois de 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho satisfatória, você vai alcançar a estabilidade. Olha só, é de efetivo, é de estabilidade. Prof, qual é a estabilidade? Quer dizer que eu nunca mais vou perder aquele cargo? Não, não existe isso de nunca mais perder o cargo. Você, servidor público que já é estável, pode perder o cargo em 4 situações. Mediante processo judicial, mediante processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório, em razão de avaliação de desempenho insatisfatório, em razão do limite do teto de gastos com despesa de pessoal. Como assim esse limite? Cada ente federado, gente, tem um limite, tem um teto, um valor limite para gastar com salário, para gastar com despesa de pessoal. Se porventura o Estado, o município, a União, o órgão no qual você trabalha, né, que faz parte da União, que faz parte do município, da administração pública, estiver superando esse limite, ele vai ter que adotar algumas medidas para diminuir esse gasto, para reduzir os valores que ele está gastando com despesa de pessoal. Qual que é a primeira medida que ele vai adotar? Exoneração de 20% dos cargos em comissão. Se isso não foi suficiente para atender o limite, vai tomar uma outra medida. Exoneração dos servidores públicos que ainda não são estáveis, aqueles que estão cumprindo o prazo de estágio probatório, que ainda estão cumprindo o estágio probatório. E se isso não for suficiente,
para atender o limite, o teto de gastos com despesas de pessoal, vai tomar uma terceira medida, que é a exoneração dos servidores públicos estáveis. Então, o que você tem que lembrar? Se porventura aí a administração pública estiver superando esse limite, você pode perder o cargo mesmo já sendo estável? Pode. Existem 4 situações que despencam nas provas nas quais o servidor público que é estável pode perder o cargo de provimento efetivo. Então você não pode esquecer isso. Me fala aí se eu estou falando rápido ou não. Existem 4 situações: mediante processo judicial, mediante processo administrativo, em razão de avaliação de desempenho insatisfatória e em razão do limite de gastos com despesa de pessoal. Lembrando, gente, que não é porque você já é estável que você não vai ser avaliado. Se você já é estável na administração pública, você continuamente vai ser avaliado, sim, né? Vai ser avaliado. E se você não está sendo bem avaliado por algumas vezes consecutivas, você pode perder o seu cargo. Então presta muita atenção. Beleza, prof, entendi isso. Então, quando eu assumir o cargo, eu vou assinar um termo de posse. No termo de posse, prof, está falando que eu estou concordando em assumir todas aquelas funções do meu cargo. Professora, onde que vão estar descritas as funções do meu cargo? Na lei da sua carreira. Quando você assina o termo de posse, você está concordando com aquelas funções, está concordando com aquilo ali. Beleza. Naquele momento você travou com a administração pública um vínculo estatutário, que decorre do estatuto. Estatuto é o que mesmo? A lei da sua carreira. Entendi, prof. E aí você está exercendo suas funções em conformidade com a lei. Um belo dia, você aí que assumiu o cargo de policial, resolveu tomar algumas medidas de competência do delegado. Você é policial e resolveu editar algumas medidas que são de competência do delegado. Você pode fazer isso? Não. Nesse momento você está excedendo o seu poder. Você está excedendo o poder. Está praticando atos que você não tem competência para praticar. E o excesso de poder é um vício, gente. E quando a gente tem um ato viciado, aquele ato vai ser o quê? Anulado. A administração pública só pode atuar em conformidade com a lei. Se você editou um ato que você não tem competência para praticar, um ato que é de competência do delegado, poxa vida, aquele ato está viciado. Ato viciado deve ser anulado. Prof, são todas as situações, sempre quando a gente vê um vício em um ato administrativo, ele vai ser anulado? Em todas as situações? Não. Existem situações excepcionais em que a administração pública, ao invés de anular o ato, ela pode corrigir aquele vício. Calma que eu já vou explicar para vocês quais que são essas situações que despencam nas provas de concurso. Mas, em regra, se eu tenho um ato viciado, né, um ato com vício, aquele ato vai ser anulado. Beleza. Excesso de poder, então, é o primeiro vício que a gente falou. Segundo vício, desvio de finalidade. Desvio de finalidade é quando o agente público tem competência para praticar uma determinada conduta, mas ele não está visando atender a coletividade. Ele busca atender ao interesse próprio. Ele busca prejudicar uma outra pessoa. Por exemplo, nós temos que o governador ele tem aquela competência de editar um decreto de desapropriação, para desapropriar um terreno. O governador do estado pode fazer isso? Pode. Mas digamos que o governador tenha um inimigo que tem uma casa bonita, que cultiva o jardim dele há anos. E o governador, querendo prejudicar o inimigo, editou um decreto para desapropriar a casa do inimigo. Porque sabia que o inimigo gostava muito, o jardim da casa dele era a vida dele. E o governador queria prejudicar aquela pessoa. Gente, nesse caso a gente está diante de um ato com desvio de finalidade. O governador tem competência, sim, para editar um decreto de desapropriação, mas ele não está visando atender a coletividade. Nesse caso, ele está querendo prejudicar o inimigo dele. Estamos diante de um ato com desvio de finalidade. São 2 vícios que são muito cobrados: excesso de poder e desvio de finalidade. Esses 2 vícios estão dentro desse grande gênero que é abuso de poder. Então, se cair na sua prova abuso de poder, lembra que o abuso de poder é um gênero que abrange 2 vícios aí que a gente acabou de estudar: o excesso de poder e o desvio de finalidade.
No excesso de poder, o agente público praticou um ato que ele não tem poder para praticar. No desvio de finalidade, o agente público praticou um ato que ele tem poder para praticar, mas ele não está visando atender a coletividade, não está visando alcançar o interesse público. Ele quer atender o interesse dele, ou prejudicar uma outra pessoa, ele está visando atender os seus interesses, então aquele ato foi praticado com desvio de finalidade. Entendeu esse conceito? Vamos falar um pouquinho agora. Olha, esse conceito é muito cobrado, gente, vocês já sabem, né? Tudo que está em verde no manual, ele responde a 100 questões de prova. O que está em vermelho, a 300 questões de prova. Não se preocupe, todas as questões foram respondidas por esse livro aqui, que foi construído para você estudar a matéria em 7 dias. Tem muita gente perdida, não sabe para qual concurso estudar, tem muito edital que ainda não saiu, você tem que ficar craque nas matérias que são cobradas em todas as provas de concurso. Administrativo e constitucional, fique craque nessas enquanto o seu edital não sai. Prof, como é que eu vou estudar? Já mostrei para vocês. Antes de iniciar o capítulo, veja quais são os tópicos mais cobrados, anota isso no seu caderno, quais são os artigos mais importantes. Antes de iniciar a leitura, assista essa videoaula. É uma videoaula por capítulo, com explicação super simples, clara, que eu fiz para vocês, o mais objetiva possível, sem encher linguiça, para que vocês entendam toda a lógica daquela disciplina e o detalhe vai estar no texto. Esse material ele é fininho e responde comprovadamente todas as questões de prova dos últimos 11 anos. Eu sempre falo com vocês, se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou, não existe. Então é o material mais fininho que responde a todas as questões. E como é que você vai confirmar tudo isso? Leu essa primeira página? Viu que tem alguns trechos em verde, outros em vermelho? Terminou de ler? Aproxima o celular do QR Code Questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim, você vai ler essa página e já vai responder questão. Ou seja, com uma página só, você já é capaz de acertar 500 questões. Se você quiser, eu recomendo que os alunos façam 5 questões de cada página, já tá bom. Mas se você quiser fazer mais, olha só o poder que você ganha. Ao invés de ficar várias horas assistindo videoaula, esquecendo tudo, lendo um monte de PDF com milhares de páginas, eu quero que você leia uma página e já acerte questão de prova. Porque aqui você fica mais tempo, não na leitura, não assistindo videoaula que você esquece. Você fica mais tempo resolvendo questão de prova. É assim que você tem que estudar, tá bom? É assim que você vai estudar e todas as páginas seguem a mesma metodologia. As cores mostrando o que é mais cobrado, o que está em verde responde a 100 questões, o que está em amarelo até 200 e o que está em vermelho a 300. Leia e responda as questões no QR Code no final da página. Prof, estou com dúvida no conteúdo dessa página. Aproxima o celular do QR Code audioaula. Tem uma audioaula para cada página, explicando cada página, se você precisar, correto? Pessoal, tem muita gente querendo material, eu vou explicar para vocês no final como é que vai funcionar, tá bom? Então tá. Vamos lá, gente, vamos falar sobre poder de polícia. Esse é o poder mais cobrado nas provas de concurso público. Olha só, tá todo em vermelhinho. Esse trecho aqui responde a 1.081 questões de prova. Acabei de olhar para vocês. Só essa parte colorida em vermelho responde a 1.081 questões de prova. Vamos entender. O que é o poder de polícia, né? O que é mais cobrado? Sempre é mais cobrado o conceito. Você entendendo de cada tópico do seu edital, o que é aquele tópico, para que serve e como funciona, você gabarita todas as questões de prova. Os meus alunos, eles têm acesso, além dessa ferramenta incrível, à cola da prova, né? A cola da prova é o material para você estudar uma semana antes da prova, com a cola da prova, no qual eu esgoto cada tópico do seu edital, falando o que é aquele tópico, para que serve e como funciona. Então, gente, vocês aí que são meus alunos já conhecem, vocês viram que no INSS todas as questões da cola da prova estavam assinaladas, todas as questões da prova, todas. Quem é do INSS aí? Todas as questões estavam assinaladas na cola da prova, todas, gente. A cola da prova é um material finíssimo para você estudar uma semana antes da prova. Mas vamos então entender o que é poder de polícia. Pessoal, poder de polícia é esse poder que o Estado tem para limitar a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade.
Então, por exemplo, eu gosto muito de correr com o carro. Gente, a prof gosta de correr. Eu não sou uma boa motorista, mas eu gosto de correr. Sabe, assim, eu gosto, eu me sinto uma liberdade. Eu sinto uma alegria, assim, quando eu tô correndo com o carro. Adoro correr com o carro. Mas eu não posso sair de casa agora e sair correndo com o meu carro. Não posso. Eu moro em Belo Horizonte. Poxa, tem muita gente querendo chegar no trabalho também. Então, haja visto o fato de que eu vivo em sociedade, o Estado vai limitar a minha liberdade. Eu falar, Gabriela, pare no sinal. Gabriela, respeita o limite de velocidade. Quer dizer que eu não posso mais sair correndo com o meu carro? Não. Olha o Estado limitando a minha liberdade individual em prol do coletivo. Em prol do bom funcionamento do trânsito, o Estado vai limitar a minha liberdade de sair correndo. Respeitando o quê, gente? Aquela vida em sociedade. Isso é poder de polícia. Então, poder de polícia é o poder que o Estado tem para limitar a sua liberdade individual em prol da coletividade e o uso, gozo e disposição da propriedade, né? Em prol também da coletividade como um todo. Eu, gente, eu sou muito espertinha. Comprei há 5 anos atrás um terreno em Búzios. Um terreno numa praia, chama Tucuns. Essa praia é uma praia vazia, uma praia que, poxa, ninguém ia, sabe? Assim, uma praia mais esquecida, sabe assim? E estavam vendendo o terreno muito baratinho, comprei muito barato, sabe? E eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos vai valorizar bastante. E esse terreno, ele tá localizado bem em frente à praia. E eu tava com um plano, né? Eu junto com alguns amigos, outras pessoas, né? Porque a prof não é rica não, mas tem que juntar mais pessoas. A gente tava com um plano de construir, tipo, um prédio com umas pequenas kitnets, sabe? Para aluguel lá. E a gente tava com esse plano, mandamos para a prefeitura, fizemos um projeto e a prefeitura falou que não. Que a altura máxima das construções localizadas à beira-mar, né, tem um limite, o limite era coisa de 8 metros, uma coisa assim. E aí a prefeitura falou que não, que o nosso projeto não poderia acontecer. Olha só, como é que funciona então, prof? A prefeitura, o Estado, pode restringir a sua liberdade individual de construir um arranha-céu no seu terreno? Pode. Isso é poder de polícia. Por quê? O poder de polícia é que restringe a sua liberdade, inclusive o uso, gozo e disposição da propriedade privada. Por quê? O município de Búzios, ele entende o seguinte, as construções à beira-mar têm que ser baixinhas. Por quê? A circulação do ar tem que acontecer naquela região. Se porventura você constrói um prédio muito grande, ele vai bloquear a circulação do ar para a cidade, para o centro. Não é interessante. Então foi estabelecida essa restrição. Isso também é poder de polícia. Também é poder de polícia. Inclusive, se porventura você quiser construir no seu terreno, você não pode construir. Você tem que ter uma licença para construir. O Estado tem que autorizar o início da sua construção. Por quê, prof? Porque vai saber se você tem condição de construir mesmo. Vai saber se aquela construção sua não vai cair em cima do pedestre. Vai saber. Como essa é uma atividade de risco, né, uma construção civil, o Estado controla o exercício dessa atividade através do poder de polícia. Tudo isso é poder de polícia. Todas as situações em que eu tenho restrição do meu direito, da minha liberdade individual em prol da coletividade, é poder de polícia. Pontos importantes, gente. A administração pública, ela vai regular a prática de um ato ou a abstenção de um fato usando, né, de deveres negativos. Como assim deveres negativos? Não ultrapasse o sinal de trânsito. Não construa no seu terreno sem uma licença para construir. Não ultrapasse o limite de velocidade. Tudo isso é poder de polícia. Além disso, gente, o poder de polícia ele vai se manifestar através de atos gerais e abstratos e através de atos individuais. Através de atos gerais, todos nós estamos sujeitos à legislação de trânsito. Todos nós temos que seguir as normas de trânsito. Todos nós. Eu, você, todo mundo tem que seguir as normas de trânsito. Atos individuais, prof. Como assim? Quais que são essas situações? Atos individuais, gente. Para que a prof possa construir no terreno, ela tem que ter uma licença para construir. Quando a administração pública analisa a minha documentação e concede a mim uma licença para construir, fala, ó, tá ok, pode construir, né? Analisou toda a documentação, falou que tá tudo ok, pode construir. Quando ela faz isso, gente, ela está concedendo um ato para mim,
um ato individual. Esse ato não vai beneficiar todo mundo, não vai atingir todo mundo, vai atingir somente a mim. Então tem que lembrar que o poder de polícia se manifesta tanto através de atos gerais quanto através de atos individuais. Além disso, prof, baseado na lei, o poder de polícia vai ser realizado e a administração vai determinar essas limitações com base na lei, sempre baseado na lei. Ok, professora, tem natureza discricionária? Ah, esse é um ponto importante. Quer lembrar quais são as características, os atributos do poder de polícia? Uma dica para vocês. Dica D de discricionariedade, I de imperatividade, C de coercibilidade, A de autoexecutoriedade. Dica para ninguém esquecer. Prof, como assim discricionariedade? O que acontece, gente? No bojo do exercício desse poder de polícia, o agente público vai ter uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar. Por exemplo, o policial que viu o seu carro mal estacionado, ele vai ter uma margem de liberdade para definir se ele vai te punir de uma forma mais severa, de uma forma branda, de uma forma mais leve. Essa gradação, né, essa análise é uma análise discricionária, caso a caso. O policial vai analisar lá como que seu carro está estacionado, vai enquadrar aquela situação do caso concreto a uma hipótese na lei. Então a gente fala que no bojo do exercício do poder de polícia, o agente público vai gozar de discricionariedade. Ele vai ter uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar. Prof, a discricionariedade está presente em todas as situações? Não. Existem situações em que eu tenho atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados. Vinculados ao quê? Vinculado ao que está na lei. Se você, porventura, atendeu todos os requisitos da lei para construir no seu terreno, se o seu projeto atende todas as especificidades da lei, se atendeu tudo, a administração pública deve conceder a você uma licença. Porque imagina se fosse algo discricionário. Imagina se você, para construir, dependesse da boa vontade, da análise de cada agente público. Imagina só. Poxa, ia ter um monte de gente sem poder construir. Então, gente, existem atos como o ato de licença para construir, que é um ato vinculado aos termos da lei. Se você apresenta toda a documentação em conformidade com a lei, a administração pública vai conceder a você obrigatoriamente aquela licença. Claro que vai. Vai conceder a você aquela licença. Então, se lembra disso. Como é que eu não vou esquecer isso? Gente, o L de licença é L de lei. A licença é um ato administrativo vinculado à lei, tá bom? Não se esquece disso. Beleza. Além disso, além de discricionariedade, imperatividade. O que é imperatividade? Imperatividade vem da palavra império. Poder de império de quem? Do Estado. O Estado tem poder de império para restringir a minha e a sua liberdade individual em prol do coletivo. O Estado tem esse poder para impor a todos nós uma obrigação. Além disso, dica C de coercibilidade. O que acontece? Se porventura você não segue uma norma que decorre do poder de polícia, você vai ser punido. Claro, vai ser punido. Não vai ficar impune, não. E essa punição, a administração pública ela vai utilizar de meios indiretos de coerção, como, por exemplo, a multa. Você será multado, né? Se você não cumprir as normas do poder de polícia, o Estado utiliza de meios indiretos de coerção para te fazer cumprir das próximas vezes, ok? Beleza. E, por fim, a de autoexecutoriedade. O que acontece, gente? Existem algumas situações em que a administração pública ela vai executar uma medida, ela mesma. Existem situações em que não adianta ela só te multar. Não adianta. O Estado vai ter que tomar algumas medidas. Situações emergenciais e quando a lei autoriza. Por exemplo, você parou o seu carro no meio da avenida bloqueando o trânsito da cidade, no centro da cidade. Naquele caso, o policial ele vai só te multar? Não vai. Naquele caso, o policial vai o quê? Vai auto-executar a medida, vai rebocar o seu veículo, vai retirar o seu veículo da avenida que está bloqueando o trânsito da cidade. Então, lembra o seguinte, existem alguns atos que decorrem também do poder de polícia, nos quais a administração pública vai auto-executar uma medida. Não adianta só multar o particular. Prof, quais são essas situações? Quando eu estiver diante de uma situação emergencial e quando a lei autorizar.
Outro exemplo muito importante. Vamos dizer que você tem um grande prédio no centro da cidade, só que esse prédio é antigo. A administração já te notificou para providenciar a demolição do prédio e você não fez nada. Cada dia cai um pedaço do prédio na rua. Outro dia atingiu um pedestre. Meu Deus do céu! O que o Estado vai fazer? Vai ficar esperando você demolir o seu prédio? Não. Nesse caso, o Estado vai ele mesmo providenciar a demolição do prédio. Tá bom? É assim que funciona. Pessoal, essa live a gente falou muita coisa. Respondemos 5.400 questões nessa live. 5.412 questões nessa live. Como é que eu sei isso? Prof, eu respondi todas as questões dessa página. A gente começou falando o que é mais cobrado, os artigos mais importantes. Falei para vocês que tem um manual acessar, videoaula que explica todo o conteúdo de cada tópico do edital. Explicação simples, clara, fácil. Já expliquei para vocês o código de cores. Todas as questões de prova dos últimos 11 anos foram encaixadas nesse material fininho, todas. Não existe questão de prova nem de nível médio, nem de nível superior que não seja respondida pelo meu livro. Se você, porventura, achar uma única questão que não é respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Eu falo isso já tem 7 anos, ninguém nunca ganhou. Não existe. Não existe questão que não seja respondida pelo livro. Eu criei esse livro para que você possa, em menos tempo, esgotar as disciplinas mais cobradas nas provas de concurso. Todos os concursos cobram direito administrativo, todos os concursos cobram direito constitucional. Todos. Fica craque nessas matérias que já é meio caminho andado enquanto o seu edital não saiu. Beleza. Prof, como é que eu sei essa questão que você encaixou todas as questões? Você já sabe. O que está em verde responde a 100 questões de prova. O que está em amarelinho a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Ou seja, você fica menos tempo assistindo um monte de videoaula que você esquece, lendo um monte de PDF que você esquece, e você vai estudar assim. Já assistiu uma videoaula, é uma videoaula só, 1 horinha para entender aquele tópico. Vamos para a leitura. Leu essa página? Já aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões que são respondidas pelo conteúdo daquela página, aplicando o conhecimento na hora. Assim você fica mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que é resolver questão de prova. Isso que é o mais importante a ser feito, resolver questão. Então, com uma página, você é capaz de responder a milhares de questões. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. A gente falou sobre tudo isso aqui, falamos sobre os atributos do poder de política, alta executoriedade. Todos esses exemplos estão no manual. Eu sempre coloco aqui, gente, olha, sempre coloco exemplos, olha só. Como é que é esse? Prof, mas a alta executoriedade, ela exclui os direitos de ampla defesa e contraditório? Olha, eu coloco sempre aqui exemplo para vocês, para tornar mais simples o entendimento. Professora, como é que eu adquiro? A gente vai liberar, vai abrir uma nova turma na segunda-feira. A gente vai abrir uma nova turma. Então fiquem ligados aí. Mas, prof, eu preciso muito, eu tô Pessoal, é só clicar no link da bio e participar para receber todo dia audioaulas gratuitas para vocês. Combinado? Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Até amanhã e eu vou responder na dúvida de vocês no direct. Tem muita gente que me manda direct. A prof que responde direct. Tá mudo? Então tá, um beijo para vocês. Tchau, tchau.